Para você que nos acompanha no 89.5 FM e também em nossas plataformas digitais, recebendo o Cauê. Cauê é ex-jogador da CBF, fez vários anos de categoria de base da CBF, hoje é jogador do Lagoa Futsal, aqui de Lagoa Vermelha, porque o Cauê teve uma história muito interessante, aliás, um exemplo para todos nós. Teve um problema com a sua filha, com a Martina, né? E no sábado, no jogo contra a Soeva, ele acabou sendo o protagonista de um outro lance muito interessante de fair play, tendo a oportunidade de fazer o gol, né, Cauê? E acabou com a lesão do seu adversário, acabou jogando a bola para fora num gesto bastante interessante. Mas antes da gente falar desse lance, queria que tu resumisse um pouco dessa tua história com a Martina, com a tua criança, junto com a Thaís, porque talvez aqui o pessoal de Carlos Barbosa, quem ainda não sabe um pouco da história, fique sabendo um pouco mais. Tudo bem, Cauê? Tudo bem, Guilherme. A história, mais ou menos, ela funciona assim, né, da seguinte forma. A Martina e a Thaís, elas moram aqui em Lagoa Vermelha comigo, e a Martina, ela em um dia aqui, ela ficou muito mal. Do nada, assim, ela tinha muita dificuldade para respirar, estava vomitando, e aí a gente levou num posto aqui, e a gente viu que precisaria de mais recurso, né? Que precisaria de uma UTI. Então a gente resolveu ir para Barbosa. A gente ficou 3 dias em Barbosa, no hospital lá, procurando uma UTI para que ela pudesse respirar um pouco melhor, né? Então a gente conseguiu a UTI depois de 3 dias que estava lá em Carlos Barbosa. E aí fomos transferidos para Caxias. Em Caxias, ela foi diagnosticada com bronquiolite e aí ela foi entubada quando a gente chegou lá. Ela ficou 13 dias entubada em Caxias, ficamos 20 total no hospital e voltamos para casa. E aí ela estava bem em casa e logo depois de uma semana ela voltou a ter dificuldade para respirar e a gente teve que passar pelo mesmo processo. Fomos para o hospital de Carlos Barbosa, a procura de uma UTI às pressas para ela, e como o estado tá todo lotado de UTIs, as UTIs estavam todas lotadas, a gente teve que esperar ali também, se eu não me engano, uma semana, menos de uma semana, acho que 5 dias, e aí conseguimos ser transferido para Bento Gonçalves. Ainda sem saber o que tinha acontecido, porque a bronquiolite é como se fosse uma gripe forte, e ela já tinha passado o tempo da gripe, então, teoricamente, ela estaria curada, e a gente já não sabia o que estaria ocasionando isso. Então, lá no Taquini, em Bento, a gente descobriu que ela tinha uma lesão na laringe, e ela estava com a garganta fechada, ela precisava fazer uma cirurgia que só se fazia em Porto Alegre, no estado. Então, a gente estava esperando vaga de UTI para Porto Alegre, fomos transferidos para lá, e aí conseguimos fazer a cirurgia dela lá, e ela saiu de lá respirando bem melhor, assim. Então, graças a Deus, deu tudo certo com a Martina. Mas aí teve esse teu retorno às quadras, né? Tu não jogou aqui em Carlos Barbosa quando a equipe do Lagoa esteve por aqui contra a CBF, e teve esse jogo contra a Soeva, e tu foi um protagonista ainda mais interessante. Queria que tu contasse desse lance, Cauê. O que passou na tua cabeça na hora? Viu a lesão do teu adversário, foi o goleiro da equipe da Soeva, tinha chance de fazer o gol, optou por não fazer o gol. Queria que explicasse pra gente o que te levou até essa decisão de um grande fair play e um grande exemplo, mais um durante todos esses meses que tu tá passando, Cauê. Sim, na verdade eu cheguei na segunda-feira aqui daí para voltar aos treinos, e aí na segunda-feira passada, e aí o jogo estava marcado já, foi marcado na quarta-feira, que seria a sexta. Então eu treinei de segunda a quinta-feira e até conversei com o treinador de talvez só fardar ali e tentar ajudar de alguma forma, nem que seja poucos minutos. E eu acabei ainda jogando, e acabou que aconteceu aquele lance ainda comigo. E na hora, assim, para te dizer, quando eu levei a bola, primeiro eu baixei a cabeça para levar ela, e quando eu passei pelos 10 metros mais perto da área, eu vi ele caído, assim.
Uhum. E aí, na mesma hora, eu já coloquei a bola para fora e esse foi o pensamento que eu tive, sabe? Sim. Mas, Cauê, falando agora pra gente voltar ao assunto da tua pequena, já que tu tem uma ligação muito forte com o Carlos Barbosa, a Thaís, igualmente, como é que tá o estado de saúde dela? Como é que ela tá? Como é que tá sendo a recuperação dela depois de tudo que ela passou? Ela agora, ela tá bem, voltou a respirar normal de novo, ela consegue respirar bem, mas a gente tem que ter alguns cuidados e ela tem que ser avaliada mais de perto, assim, a gente leva ela em pediatra, ela está sendo tratada também com fisioterapeuta, e também a mulher que fez a cirurgia nela também está acompanhando para ver como está sendo essa evolução depois da cirurgia, né? Cauê, muito obrigado por estar conversando conosco. Parabéns pela Martina, por ter tido a paciência, a fé que ela se recuperaria, tu e a Thaís, tua esposa, e por esse gesto em quadra, e foi um grande exemplo, não só para quem é esportista, mas para quem acompanha e gosta tanto do esporte. Parabéns, Cauê. Eu quero agradecer a oportunidade aí, Guilherme, de poder explicar a situação. Bastante gente aí em Carlos Barbosa já sabe, mas tem muitas pessoas que não viram a história ainda, né? Mas eu só tenho a agradecer às pessoas que nos ajudaram muito aí em Carlos Barbosa, o hospital que fez de tudo para poder achar o TI e dar a melhor assistência para a Martina. Agradecer de coração mesmo a toda a cidade e a todas as pessoas que nos ajudaram e rezaram e torceram muito pela recuperação da Martina.